Olá, eu sou Rafael da Silva Batista. Eu sou a Ana Beatriz Barbosa. Oi, eu sou Bruno Carrenho. O nosso grupo vai fazer o trabalho sobre a cultura do tabaco e agora o Bruno Carrinho vai começar falando sobre a história do tabaco. E para entender a relevância do tabaco hoje em dia, é importante recapitular um pouquinho da história. Bom, o tabaco já era conhecido na América há muito tempo atrás, mas foi no final do século XV e início do século XVI que os europeus conheceram e levaram para a Europa, onde o produto se popularizou muito, muito por conta das suas supostas propriedades medicinais, onde nos séculos seguintes o tabaco ainda era visto como algo que podia curar doenças, etc. E se popularizou muito, principalmente no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, e um pouco depois disso. Entre 1925 e 1935, o consumo entre adolescentes do sexo feminino de tabaco triplicou. E assim a indústria estava se tornando cada vez maior. Porém, em meados da década de 60, descobriu-se muitos malefícios relacionados ao tabagismo e por isso o governo começou a tentar regularizar e diminuir a propaganda e venda do produto. E com a divulgação desses problemas, a população foi tomando cada vez mais consciência e fumar começou a ser algo visto como politicamente incorreto. Por isso, começou a ter algumas leis que proibiam, por exemplo, fumar em locais fechados, etc. Mas em alguns países, como por exemplo os em desenvolvimento na Ásia, o consumo ainda vinha crescendo e na época a Marlboro, a marca mais valiosa de cigarros no mundo, competia com a Coca-Cola para ver qual era a marca número um no mundo, o que mostra que a indústria ainda estava muito forte. E hoje em dia existem inúmeras leis e campanhas que tentam combater o tabagismo, inclusive na própria caixa de cigarro. Pode ser visto que a marca aparece em poucos lugares e há muitos avisos sobre os prejuízos que isso pode trazer à saúde. Bom, isso é um pouquinho da história do tabaco e agora vamos partir para outro tema. Bom, como o Bruno disse, o antitabagismo se estabeleceu por meio de diversas ações governamentais, mas elas não conseguiram de imediato impedir o crescimento do comércio do tabaco em folha e do cigarro no mercado mundial, cuja expansão tem se caracterizado por uma intensa concorrência oligopolista pelos mercados consolidados e pelos mercados emergentes de tabaco e de cigarro. Isso porque, na contramão dessas políticas e simultaneamente a elas, os sistemas técnicos para a produção agroindustrial do tabaco têm sido melhorados, adaptados e aperfeiçoados, visando melhores condições organizacionais e possibilitando uma maior fluidez na circulação do tabaco, dos insumos, do capital e das informações. O gráfico da imagem mostra o relatório de 2016 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO-STAT, sobre a produção do fumo em folha. A China lidera o ranking, com 86% de vantagem em relação ao Brasil, o segundo colocado. O gráfico nos traz também a evolução da produção entre os anos de 2007 e 2017, período no qual houve uma leve queda na produção chinesa após o ano de 2012, e também nos três colocados seguintes. Porém, a soma da produção mundial apresentou ligeiro aumento no período. Agora eu vou falar sobre os fatores sociais envolvidos nessa cadeia ou que influenciam nela. A fumicultura se mantém por gerações. Visto que grande parte da produção do fumo vem da agricultura familiar, é muito comum aqui no Brasil mesmo nós encontrarmos histórias de pequenos produtores que aprenderam a produzir com os pais e almejam deixar que os filhos os sucedam na produção, deixando com que eles ajudem na lavoura desde cedo. Porém, após uma série de polêmicas envolvendo denúncias de escravidão infantil nas lavouras de fumo, um decreto de 2008 proibiu o trabalho de menores de 18 anos no cultivo, alegando que o contato com a planta pode gerar intoxicações, fadigas e até mesmo o apagamento das digitais. Contudo, o trabalho infantil no setor é um problema que possui raízes muito diversas e complexas. Muitas ações governamentais têm sido feitas desde a década de 2000, como por exemplo o projeto Arise, alcançando a redução do trabalho infantil pelo suporte à educação. Uma iniciativa conjunta da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a empresa Japão Tabaco Internacional e a ONG Winrock International. O projeto foi desenvolvido com o envolvimento de governos federais, parceiros sociais e comunidades produtoras de tabaco no ano de 2011, e desde então busca acabar com o trabalho infantil nas comunidades que cultivam tabaco, no Brasil e em alguns países da África,
trazendo a essas crianças oportunidades de estudo. No ano de 2014, só no Brasil, foram 5.512 crianças removidas das fazendas e colocadas na escola. Na África, os números foram parecidos. Apesar da fumicultura ser uma cultura agrícola que sustenta milhares de famílias, remunera bem o produtor e movimenta uma das indústrias mais consolidadas do mundo, existe uma já citada tendência à diminuição da produção, em decorrência da queda no consumo do cigarro. Dessa forma, muitos produtores têm mantido a área cultivada ao invés de expandi-las, e também buscando alternativas para a diversificação da produção, como por exemplo a erva mate e produtos de hortifruti. Para exemplificar o fato de que o antitabagismo dura até hoje, em julho de 2019, um projeto de lei que proibia a propaganda de qualquer derivado do tabaco no Brasil, até mesmo nos pontos de venda, foi aprovada por comissão no Senado. O texto proibia também a venda de cigarros com sabor e estabelecia multa para condutores de veículo onde se fumasse na presença de menores de 18 anos, transformando esse ato em infração gravíssima. Como uma estratégia para superar essa tendência e manter seus rendimentos, as grandes empresas do tabaco também buscaram diversificar e modernizar seus produtos, estudando formas menos agressivas de continuarem atendendo seus clientes. Um bom exemplo disso é a Philip Morris, que além dos cigarros eletrônicos criou uma série de outros substitutos para o cigarro tradicional. Um deles foi o chamado IQOS, é uma sigla para I Quit Ordinary Smoking, ou Eu Parei de Fumar Tradicionalmente. O dispositivo funciona com um refil de tabaco chamado HEET, que produz um gás aerossol que substitui a sensação de fumar. Sem a queima e sem os produtos químicos, a tendência é que esse produto seja muito menos danoso ao corpo humano. O mercado de dispositivos eletrônicos para fumar movimenta 1,7 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, país que em 2019 contabilizava mais de 9 milhões de cigarros do tipo. No Brasil, apesar de ter sua comercialização proibida, o acesso a esses produtos tem se tornado cada vez mais fácil, sobretudo por meio da internet. A cardiologista Estela Regina Martins, coordenadora da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira, alerta que até o momento não há evidências de que esse cigarro eletrônico seja uma alternativa segura para quem não quer parar de fumar ou que possa ajudar quem queira. Eu primeiro vou introduzir a cadeia de tabaco no Brasil. A cadeia de tabaco no Brasil ela começou muito antes da chegada dos europeus no continente americano. Os índios, especialmente a tribo Tupi-Guarani, já utilizava a plantação da erva do fumo em si. Porém, o uso se expandiu, né, com a chegada dos europeus. Eles implementaram lavouras no litoral nordestino brasileiro, entre os estados atuais de Bahia e Pernambuco. Algumas das características das lavouras antigas elas permanecem até hoje, que é a característica em áreas pequenas de cultivo, e a principal região ela só acabou mudando com o tempo. A produção de fumo do Brasil, em seus primórdios, ela tinha 3 destinos possíveis. O primeiro destino, basicamente, era o mercado europeu, no qual as folhas de tabaco de melhor qualidade elas eram exportadas. O segundo destino era também a exportação de folhas também de melhor qualidade, só que elas normalmente eram utilizadas de moedas de troca por escravos na África. Já o terceiro destino eram as folhas de menor qualidade, que elas eram destinadas ao próprio consumo interno dos habitantes do Brasil daquela época. Toda a relevância econômica que a cultura do tabaco alcançou, ela fez com que toda a produção se dissipasse pelo país, gerando novos processos de comércio e industrialização. E todos esses processos, junto com a mão de obra imigrante de alemães e italianos no sul, fez com que essa região se tornasse, no lugar do Nordeste, os maiores produtores do tabaco do Brasil. Falando sobre a distribuição da cadeia do tabaco no território nacional, aí eu coloquei um gráfico onde você pode observar a produção de fumo em folha no Brasil e na região sul. É interessante marcar que sempre, em todos os anos, no intervalo de 2009 a 2018, a produção do sul ela representa cerca de 90% de toda a produção nacional. Então é sempre bom lembrar que para você estudar a produção de fumo no Brasil, é muito importante você estudar a produção de fumo nos estados do sul brasileiro. Então,
partindo desse ponto que a gente tem que estudar a fumicultura sul-brasileira, é interessante citar que entre os anos de 2009 e 2018, a produção de fumo no Brasil caiu cerca de 10%, porém o número de famílias produtoras diminuiu cerca de 20% e também os hectares plantados diminuíram em 20%. Então você pode notar que há um aumento da eficiência das plantações da cadeia de tabaco no Brasil. E isso é muito por conta do aumento da tecnologia empregada nessa produção e também da redução de mão de obra empregada nessa produção. A cadeia produtiva do tabaco está presente em mais de 566 municípios em todo o Brasil. Ela emprega cerca de 150 mil famílias que normalmente produzem o tabaco em pequenas propriedades. Ao longo de toda a cadeia produtiva, que vão dos insumos produzidos nas pequenas propriedades até os produtos obtidos pelos consumidores finais, como o caso do cigarro, há aproximadamente 2 milhões de pessoas envolvidas neste processo. E que só na área do campo somam cerca de 600 mil pessoas e cerca de 40 mil pessoas em empregos diretos nas empresas do setor, e cerca de 1,5 milhão de pessoas estão ligadas à produção do tabaco de forma indireta, como o transporte ou as vendas. Outras influências da cadeia do tabaco sobre a sociedade na diminuição do êxodo rural, pois a plantação de tabaco proporciona uma renda segura ao agricultor que já tem um comprador para o seu produto desde quando ele está plantado. Já em medidas econômicas, o fumo gera cerca de 6 bilhões de reais de receita em impostos para o governo. Este número demonstra a importância desta cadeia para toda a economia brasileira. Bom, agora nós vamos introduzir a cadeia produtiva do tabaco. Isso que envolve desde os produtores de insumos, que coloquialmente nós chamamos de os processos antes da porteira, passando pelos produtores que estão dentro da porteira e depois da porteira, onde tem os transportadores e até chegar na exportação ou no varejo. E começando pelos agentes envolvidos antes da porteira, nós podemos citar, por exemplo, os fornecedores de insumos, pois os produtores vão precisar de sementes, mudas para começar o plantio, e isso vai ser fornecido por alguém. Além disso, existem alguns fatores limitantes na produção do tabaco. Pode ser, por exemplo, um solo deficiente em alguns nutrientes. O tabaco demanda muito nitrogênio, fósforo e potássio, que estão presentes na maioria dos fertilizantes, mas também precisa de cálcio, boro, enxofre, manganês, entre outros. Então, tem também os fornecedores de fertilizantes, que são essenciais para uma produção eficiente. E outro fornecedor que pode ser considerado é o de maquinário. O tabaco geralmente é colhido na mão. Os produtores vão lá e colhem por eles mesmos. Mas existem algumas ferramentas que ajudam a colher. Então tem os fornecedores de máquinas especializadas nisso. E um dos processos que os produtores têm que fazer antes de vender é secar, fazer a secagem e o amarelamento da folha, que são feitos em estufas. E existem alguns fornecedores de estufas automáticas que facilitam esse processo, que vai ser apresentado quando estivermos falando dos produtores. Outro fornecedor que pode ser citado é o de defensivos agrícolas, que são essenciais para garantir que o tabaco fique livre de pestes que possam fazer com que haja perda de produto, garantindo um rendimento maior por hectare. Além disso, as empresas tabagistas fornecem para os produtores equipamentos de proteção individual que são necessários para a colheita da folha, pois o contato direto da pele com as folhas pode causar uma doença conhecida como doença da folha verde.
Então, no Brasil, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, o Sinditabaco, juntamente da AFUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, garantem que as empresas forneçam esses EPIs. Os agentes envolvidos dentro da porteira, como nós chamamos, são os produtores, que são aqueles que fazem uso dos insumos que foram fornecidos, já citados, plantando, cuidando do solo, fazendo uso de fertilizantes, regando, acompanhando o crescimento da folha para que possa se obter um produto de qualidade. Assim, quando cresce, eles fazem a colheita da planta e levam para começar alguns procedimentos que antecedem a venda do seu produto. Depois de colhida, as folhas vão passar por um processo onde são ressecadas e amareladas. Para isso, os produtores costuram, trançam essas folhas em varas e penduram dentro de uma estufa, que eles mantêm acesa manualmente, se for uma estufa um pouco mais antiga, mas hoje existem estufas mais modernas, que foram citadas anteriormente, que são automáticas e mantêm o clima numa temperatura para que as folhas ressequem. E lá elas vão passar cerca de 7 dias até poderem ser transportadas para as indústrias. Depois da porteira, essas folhas são transportadas até as indústrias, que vão fazer a compra do produto com preço negociado com o produtor de acordo com a qualidade da folha, e assim pode-se dar-se início ao processo de industrialização, onde pode ser fabricados cigarros, charutos e até mesmo rapé. Bom, a folha passa por um processo de moagem e depois que ela está bem moída, ela é jogada em um tanque de água, onde se faz a decantação do produto. Depois acontece a adição de produtos químicos e começa-se a produzir o cigarro ou o charuto com esse produto final. Pode haver outros procedimentos com o tabaco, dependendo de como ele vai ser ofertado no mercado, pois há tabaco ofertado sem ser no cigarro. Então, pois a gente que gosta de montar seu próprio cigarro, há tabaco ofertado para que se possa mascar, entre outros. Há uma parte do tabaco que não participa dessa indústria, que é exportado, e é uma parte muito grande do tabaco produzido no Brasil. O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo e o segundo maior produtor. E como nós podemos ver nessa tabela elaborada pela International Tobacco Growers Association, ITGA, e disponível no site da AFUBRA, na safra de 2011-2012, das mais de 745 mil toneladas produzidas no Brasil, mais de 650 mil foram exportadas, um total de cerca de 87,3%, e ao preço médio de R$ 5,2 por quilo, que foi negociado no ano. Isso gerou uma renda para o Brasil de 3 bilhões 386 milhões 188 mil reais.